Olá, turma. Nós vamos falar agora sobre uma escola literária que é conhecida como parnasianismo. O parnasianismo surge na Europa, como a maioria das escolas literárias que surgem no século XIX, surge na segunda metade do século XIX, mais especificamente na França. O parnasianismo leva esse nome por conta de uma referência ao Monte Parnaso, que era na antiguidade conhecido entre os gregos como a morada do deus Apolo. E talvez você já faça uma inferência dessa relação com Apolo. Apolo, o deus da razão, o deus da luz, do sol, da beleza. E essa referência ao deus Apolo não é por acaso. Ela, na verdade, tem alguns motivos. Um deles tem a ver com a retomada da estética clássica pelos parnasianos. O parnasianismo surge na Europa com a publicação da revista Parnaso Contemporâneo, que foi publicada pelos escritores Théophile Gautier e Leconte de Lisle, em 1866. Vocês lembram também que nós já falamos sobre as tradições dionisíaca e tradição apolínea na perspectiva de Nietzsche. Ora, se o parnasianismo faz referência ao Monte Parnaso, se o parnasianismo indiretamente ou diretamente faz referência ao deus Apolo, é claro que nós estamos diante de uma escola literária de forte tradição apolínea. Portanto, uma escola literária que vai valorizar a razão, a simetria, a regularidade, a beleza e todos os traços que têm a ver com essa tradição que foi classificado, ou que foi, melhor dizendo, que foi definida como uma perspectiva para se entender, para se compreender a realidade através da teoria de Nietzsche. O parnasianismo, portanto, ele vai, de certo modo, se opor a uma outra escola literária, que foi o romantismo. Enquanto o romantismo era subjetivo, enquanto o romantismo valorizava o sentimentalismo, enquanto o romantismo valorizava as emoções, nós temos agora uma escola literária que vai valorizar o racionalismo, que vai valorizar a objetividade, que vai valorizar a ausência das emoções. É assim que surge o parnasianismo na Europa. A função da arte na perspectiva parnasiana é produzir a beleza, produzir o belo. A arte existe pela arte. A arte existe para fazer arte. Essa é a função da arte. Arte pela arte. O parnasianismo é caracterizado pela beleza formal, pelo trabalho rico em relação à palavra, à rima, pela riqueza dos detalhes. Essa é uma característica dessa escola que é essencialmente poética. Entre outras características, nós temos também a comparação da poesia com as artes plásticas. O poeta parnasiano ele é quase que um escultor da palavra. Ele tem a preocupação em lapidar a palavra, transformar aquele elemento bruto em algo precioso, lapidado, equilibrado e simétrico. É dessa forma que ele pretende apresentar a palavra, através da poesia, particularmente através do soneto, que era a estrutura poética predileta dos escritores parnasianos. As referências à mitologia grega e à mitologia latina estão presentes em quase todas, se não numa grande parte das poesias da literatura parnasiana. A preferência por temas descritivos, a descrição das cenas históricas, das paisagens, de objetos, também é uma característica do parnasianismo. A mulher, ela assume um papel diferenciado dentro da produção poética parnasiana. Ela já não é mais a mulher idealizada dos românticos, ela é uma mulher presente e que tem as suas formas físicas, a sua sensualidade evidenciados dentro da poesia da literatura parnasiana. Os poetas parnasianos eles se esmeram na produção dos versos, na criação dos versos, das rimas, que serão sempre muito bem trabalhadas através de um vocabulário culto, um vocabulário rebuscado, por vezes até de difícil entendimento, buscando sempre uma objetividade,
uma universalidade, afinal de contas os temas estarão presentes em qualquer que seja o contexto, dada a sua própria objetividade. E como nós já falamos, a literatura parnasiana ela terá um forte apego à tradição clássica. Entre os poetas parnasianos no Brasil, nós temos Olavo Bilac, um jovem escritor que iniciou medicina, iniciou direito, não terminou nenhuma dessas duas faculdades, mas se engajou na política, em campanhas cívicas, é o autor do hino à bandeira, tem uma extensa obra que ficou bastante conhecida durante o período da sua vida e após a sua morte também. Entre as características da poesia de Olavo Bilac, nós temos a busca pela perfeição na forma de escrever, particularmente valorizando os versos alexandrinos, a exaltação dos poemas épicos da antiguidade clássica, o forte lirismo, a inovação dos temas através de uma temática filosófica, de meditação, a descrição também presente e o nacionalismo. Há quem diga também que Olavo Bilac é um romântico tardio, porque pode-se perceber na sua poesia um toque, notas de sentimentalismo, notas de subjetividade. É o que nós vamos encontrar, por exemplo, na poesia Hora direis ouvir estrelas, em que nós percebemos nitidamente subjetividade e sentimentalidade na poesia. Um outro poeta dessa escola literária é Raimundo Corrêa, que publicou o livro Sinfonias, cujo prefácio foi escrito por Machado de Assis. Entre as características desse poeta, nós temos a valorização da estrutura formal do poema, contemplação da natureza, a perfeição dos objetos, uma métrica bastante rígida. A poesia de Raimundo Corrêa também é caracterizada por um forte pessimismo, marcado pela desilusão dos sonhos que não podem ser realizados. Raimundo Corrêa faleceu em Paris. Entre as suas poesias nós temos Anoitecer, em cujo texto Raimundo Corrêa faz uma descrição do final da tarde e início da noite, de forma muito bonita e de forma rica, com uma métrica perfeita, num soneto que realmente mostra o entardecer de forma bela, lembrando aquilo que nós já falamos, que é o objetivo da escola parnasiana, da literatura parnasiana, que é produzir a beleza. Temos também uma escritora entre os poetas parnasianos, Francisca Júlia, pouco comentada nos livros, pouco aparece nos livros, talvez por ser mulher, mas Francisca Júlia, nas palavras do próprio Olavo Bilac, foi uma das grandes poetas ou poetisas de sua época. Ela conseguiu manter na sua poesia as características de originalidade, principalmente de ausência de sentimento ou de rigorosidade dentro dos padrões, que era encontrada apenas nos padrões franceses de impessoalidade e impassibilidade. Francisca Júlia, portanto, uma poetisa brasileira, uma poeta brasileira, foi a única dentre os poetas, por assim dizer, que se aproximou mais ou que tem alcançado as principais características originais do parnasianismo. Ela começou a escrever por volta dos 20 anos, começou a colaborar com a imprensa paulistana por volta dos 20 anos. No início, muitos achavam que se tratava de um homem escrevendo com pseudônimo de mulher, até que de fato descobriram se tratar da jovem Francisca Júlia, que publicou seu primeiro livro em 1895, a obra chamada Mármores. Ela publicou várias outras obras, incluindo uma literatura voltada para crianças, né, com o livro da infância e a alma infantil. Além de Francisca Júlia, nós temos Alberto de Oliveira, que estudou, né, foi colega de faculdade de Olavo Bilac,
abandonou também a faculdade de medicina e inicia sua carreira como escritor publicando textos com um viés ou dentro da estética romântica. O título, a sua obra, publicada em 1877, leva o título Canções Românticas, ainda dentro dessa estética do romantismo. Entretanto, a partir de Meridionais, em 1884, já se consegue observar um escritor dentro dos ditames, ou dentro das regras do parnasianismo, com forte manifestação da objetividade, o amor pela natureza, pela descrição da natureza, o culto à forma, a linguagem elaborada e a versificação rica e bastante rígida. Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira juntos formam o que a literatura chama de a tríade parnasiana, ou a trindade parnasiana. São os grandes nomes da nossa literatura parnasiana, portanto. Por hoje, então, nós ficamos aqui com o parnasianismo. É importante nós fazermos essa comparação do parnasianismo com as escolas anteriores, particularmente com o romantismo, e entendendo que o parnasianismo resgata também alguns elementos do classicismo e do arcadismo. Até a próxima, então, um abraço.